A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Colário, seu amigo em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, uma palavra a qual eu sei que irá abençoar muito a tua vida. É uma palavra que fala ao nosso coração. Deus, na sua grandiosidade, Ele conhece o nosso ser. A palavra que eu quero compartilhar com você, ela se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Nós leremos do versículo 6 ao 11, onde diz assim a palavra do Senhor. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Aleluia! A palavra que eu quero falar com você, ela é forte. Mas antes eu queria pedir a você que irá assistir esse vídeo, compartilhe, comente, deixe seu like, para que outras pessoas possam também assistir em nome do Senhor Jesus. Então vamos à palavra. Se fosse para colocarmos o título nesse texto, o título seria: o que vale é a boa intenção. 2 pontos. Será? Interrogação. Ora, o Davi era rei de Israel. Após a queda de Saul, o Davi assume o trono, ele constrói um palácio, uma morada para si, e o Davi, a arca de Deus, quando os filisteus guerrearam contra Saul, levaram a arca para a Filisteia, onde hoje está tendo esse conflito aí, entre Israel e o Hamas, ali na faixa de Gaza. Ali era a terra da Filístia, a terra dos filisteus. E eles levaram a arca do Senhor. A arca de Deus representava a presença de Deus. Era o simbolismo do Senhor Jesus. E a arca de Deus estava lá na terra dos filisteus, só que provocou grande ira. Eles colocaram a arca de Deus em frente ao seu Deus, lá um Deus chamado Dagon. Quando chegaram no outro dia, o Dagon estava caído. Aquela estátua caída com a cara no chão, com as mãos quebradas. Então, eles fazem um carro de boi, pegam as vacas e colocam a arca de Deus sobre aquele carro. E as vacas, elas vão em direção a Bet-Semes. E chega ali, é colocada na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab era até um homem de Deus. Só que ele não levava as coisas de Deus a sério. Ele não tinha temor às coisas do Senhor. E aquela arca ficou ali muito tempo, mais de 20 anos na casa do Abinadab. E a Bíblia diz que nada aconteceu na casa do Abinadab. Por quê? Ele acostumou com aquela arca. Acostumou com aquela arca onde se manifestava a presença de Deus. Para ele era algo normal, era algo natural. E a presença de Deus não é, meu irmão. A presença de Deus é algo santo. É algo que nós temos que ter temor, tremor diante da presença do Senhor. Então, o Davi coloca no coração, depois de construir o seu palácio, em trazer a arca de Deus para Jerusalém, para Sião, próximo do seu palácio. O Davi teve uma boa intenção. É o título da nossa mensagem. Só que tem um ditado que diz que os fins não justificam os meios. E um pastor amigo meu dizia sempre que de boa intenção o inferno está cheio. E é verdade, meu irmão. Muitas vezes a pessoa está até bem intencionada, mas quer fazer do jeito dela, meu irmão. E do nosso jeito não funciona para Deus. Deus não quebra os seus princípios. Nós temos que fazer de acordo com a palavra de Deus. O que acontece?
O Davi então prepara ali instrumentos, sacerdote, uma grande multidão tocando, cantando, adorando, louvando a Deus e vai buscar a arca. Só que ele manda fazer um carro de boi novo, madeira nobre, pega os bois ali, os melhores bois que tinha para ir buscar aquela arca. Mas a arca de Deus não é para ser carregada sobre carro de boi. Oh, aleluia! A presença de Deus, quem tem que levar somos nós, sou eu, é você. Deus se manifesta através da nossa vida, através do ser humano. Então, ele vai buscar. E ali, vem trazendo a arca. E os sacerdotes ali do lado do carro, eles que deveriam estar trazendo a arca. Olha aí, a intenção era boa, mas os meios estavam errados. E eles vêm trazendo a arca, coloca sobre o carro de boi e vem trazendo. Vai atravessar um córregozinho, um rio. E quando o carro de boi passa de balança e a arca de Deus escorrega e vai cair. Um sacerdote chamado Uzá, na boa intenção, leva a mão para tocar na arca de Deus. Oh, meu pai! Naquela hora ele é fulminado. A ira de Deus desce sobre a vida dele e ele cai morto ali. E o Davi então fica triste. O Davi então fica contrito. E ele leva a arca de volta e deixa a arca. Ali tinha um homem chamado Obed-edom. Então ele leva a arca ali e deixa na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que a arca de Deus fica na casa de Obed-edom 90 dias, 3 meses. E a Bíblia diz que Deus abençoou grandemente a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Aleluia! Porque o Obed-edom tinha temor à arca de Deus, ele sabia que ali se manifestava a presença de Deus. E o Davi então ouve falar e ele coloca o desejo no coração de novo de trazer a arca de Deus para Jerusalém. Só que agora ele faz diferente. Agora ele segue os princípios, os mandamentos do Senhor Deus. Ele prepara os sacerdotes para buscar a arca. Por quê? Quando Deus mandou Moisés, o seu servo, fazer a arca, simbolizando a presença de Deus, onde manifestava a presença do Senhor, ali ele falou, olha, faz a arca de madeira de cetim, das medidas, e coloca 4 argolas, 2 de cada lado, faz 2 varais, e quando tiver que caminhar com a arca, porque ali no deserto, às vezes eles paravam, ficava determinado tempo, em determinado local, depois eles se levantavam, saía dali e ia continuando a jornada. E Deus disse, quando vocês saírem para continuar a jornada, então pega a arca, 4 sacerdotes, pega os varais, coloca nos ombros, 2 na frente e 2 atrás e leva a arca. Não é para ser levada em carro de boi. E o Davi, no princípio, ele quebra esses princípios. E a ira de Deus se manifesta. E é assim comigo e com você, meu irmão. Será que não estamos quebrando os princípios do Senhor? Às vezes está querendo fazer com boa intenção, mas boa intenção não vai resolver o problema, vai agravar. Presta atenção no que você está fazendo. Será que realmente Deus está se agradando daquilo que você está fazendo? Será que é isso que Deus quer que você faça? Não quebre os princípios da palavra do Senhor. O que acontece? Então, da próxima vez, Davi faz a coisa correta. Mas olha o prejuízo que teve por quebrar os princípios do Senhor, por não obedecer a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia no livro de Levítico, Antigo Testamento, capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Levítico 10, do 1 ao 3. Olha o que diz a palavra de Deus. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele,
e o trouxeram ao fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Meu Deus, olha que tragédia! 2 filhos de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Seus filhos eram sacerdotes. Só que foram querer fazer de qualquer jeito. Aquilo era necessário, manter a chama acesa no tabernáculo. E era a função do sacerdote. Mas eles teriam que estar consagrados, preparados para levar o fogo até o candelabro. Não, foram de qualquer jeito. Ah, vamos lá, vamos levar, acenda aí, Nadab, acenda aí, Abiú. Não, irmão. A obra de Deus, as coisas de Deus tem que ter temor no coração, tem que fazer segundo a palavra do Senhor. Boa intenção só não basta. Não basta ter boa intenção. Se fosse assim, meu irmão, qualquer um podia fazer. As coisas têm que ser levadas a sério, com temor a Deus. Saber o que está fazendo diante da palavra de Deus, não podemos quebrar os mandamentos do Senhor. Talvez você está sofrendo as consequências por querer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. E Deus está dizendo para você através da minha boca. Porque Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer que você seja abençoado. Aleluia. Oh, labadaba, sinto a presença do Senhor. Ai, xerei, campiaçaia, narayamaçô. Aleluia. Aleluia. Não podemos fazer de qualquer forma. O que vale é a boa intenção, será? Não, meu irmão. Não. A palavra de Deus tem princípios, esses princípios têm que serem seguidos. Está escrito: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Olha o que diz aqui, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porque via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não substituirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo, que achou com ele uns 600 homens. Glória a Deus. Olha aí, o Saul teve uma boa intenção. O povo estava se espalhando, o inimigo já estava se aproximando para guerrear. E a oração com o holocausto era o costume daquela época, onde Deus respondia para que o povo se tornasse vitorioso na guerra. Então eles fazem ali o holocausto. Só que o profeta Samuel, o homem de Deus, tinha determinado um horário e o dia para que eles fizessem. Ele falou: me espera. O Saul não esperou. O Saul quis fazer da maneira dele. A intenção de Saul foi boa. Mas não basta só ter boa intenção.
Tem que fazer de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos do Senhor. Deus não quebra os seus princípios. E quando o Samuel chega, o Saul sai alegre para ir saudá-lo. Ô profeta! Aí o Samuel, ô Saul, o que você fizeste? Você desobedeceu a palavra de Deus? Você quebrou os princípios? Ei, não quebre os princípios do Senhor. Não desobedeça os mandamentos do Senhor teu Deus. Talvez você tenha boa intenção até para fazer a obra, mas será que é isso que Deus quer para a tua vida? Será que é isso que o Senhor te chamou para fazer? Ô meu irmão, ô minha irmã, desperta. Deus não quer manifestar a ira dele sobre a tua vida. Olha o que aconteceu com Uzá. Uzá teve boa intenção em querer segurar a arca para não deixar cair. E foi fulminado por Deus. Nós vimos aqui o Abiú. Levou fogo estranho perante o Senhor e foram consumidos. Teve boa intenção, mas queria fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, e Deus não aceita, meu irmão. O rei Saul teve boa intenção quando foi ali oferecer o holocausto. Só que tinha uma ordem expressa para ele, uma determinação do homem de Deus. Obedece a palavra do Senhor. Tenha temor no coração. A arca de Deus fica mais de 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece porque ele perdeu o temor. Queria fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Às vezes tinha até boa intenção, a arca estava ali na casa dele. Deus está falando contigo nesta manhã. Deus quer mudar algo na tua vida. Deus quer abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus quer mudar a tua história. Mas para isso é necessário que nós colocamos em nosso coração os princípios do Senhor, os mandamentos do Senhor, a ordenança de Deus, ela precisa ser cumprida. Não basta ter boa intenção. É isso que eu quero que você coloque no teu coração. Talvez você está cheio de boa intenção em fazer a obra de Deus, mas não é dessa forma, não é deste jeito. Tem uma maneira certa de fazer, e esta maneira é seguir os mandamentos do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não sei, ó Pai, o que essa pessoa está pensando, o que ela está fazendo, ou qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu peço ao Senhor agora, meu Pai, manifesta o teu poder sobre a vida dela, sobre a casa, sobre a família, em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai. Abençoa, cura, salva, liberta. Preenche as necessidades deste homem e desta mulher. Eu creio que essa palavra entrou como uma flecha em seu coração nesta hora e que algo do Senhor vai acontecer na vida dela. Ela vai tomar uma posição diante de ti, meu Deus. É com temor no coração, meu Pai, que eu oro a ti neste momento, crendo que o Senhor está ouvindo, porque a tua palavra é certa e boa. A tua vontade para aqueles que obedecem os teus mandamentos é boa, agradável e perfeita. É nessa vontade, ó Pai, que eu me apego e tenho a certeza que o Senhor está ouvindo esta oração para abençoar a vida deste homem, a vida desta mulher, a casa, a família, esteja a situação como tiver, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, cura aquele que está enfermo, levanta aquele que está caído, dá força àquele que está fraco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao que está perto, ao que está longe, que a boa mão do Senhor possa estar sobre a vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Toma posse, meu irmão, toma posse, minha irmã, em nome do Senhor Jesus.